Do que você tem medo? E aí pessoal, tudo bem? Eu não sou o cara mais corajoso do mundo não, mas eu também não tenho tantos medos assim. Mas por exemplo, eu tenho um certo medo de altura. Não exagerado, sabe? Como não conseguir subir no elevador pensando na altura, ou voar de avião. Não que eu tenha dinheiro pra ficar andando de avião, né? Mas não tá tendo. Mas sabe quando você tá na sacada de um prédio, quando você dá essa olhada pra baixo assim, que parece que gela tudo por dentro? Isso pra mim é horrível. Bem que eu acho que todo mundo tem um pouco desse medo. Sabe essas dinâmicas em grupo que pedem pra anotar sobre os seus desejos, o que você pretende da sua vida, os seus medos num papel, pedem pra você colocar seus sonhos, coisas do tipo? E quando eu ia escrever sobre o medo, eu reparei que eu não coloquei medo de altura, eu reparei que eu não coloquei medo de, sei lá, ser assaltado. Nessas dinâmicas, na hora de colocar sobre o medo, eu não coloquei medo de altura. Eu coloquei o medo de ser irrelevante. É óbvio que tem algumas pessoas que têm algumas fobias, que têm uns medos pesados. E alguns desses medos se desenvolveram por algum problema que aconteceu durante a vida ou na infância, algum choque. Por exemplo, eu tenho um amigo que a família dele sofreu um assalto, vieram no carro, assaltaram todos eles, e a partir daí ele desenvolveu alguns medos muito específicos de ficar sozinho, de algumas brincadeiras de susto, ele não gostava de jeito nenhum. E esse medo se desenvolveu, apareceu na vida dele por algum problema. E talvez você, ou talvez na sua vida, ou talvez você conheça alguém que passou por alguma coisa desse tipo. Esse medo que do nada veio, te sacudiu e fez você ter esses sentimentos ruins, essas pequenas prisões que o medo causa. Esse medo que eu tenho, eu sei que não é um tipo de fobia, que no caso, se você tiver, você sabe o quão ruim é. Não é um tipo de medo que me trava, sabe? Mas é um tipo de medo que me alerta. O medo de ser irrelevante me faz olhar para a vida de uma forma diferente. O meu medo é o medo de chegar no final da vida e falar assim, eu não fiz nada, eu não construí nada, eu não atingi a vida de ninguém, eu não levei a mensagem a qual eu acredito e vivo por ela, o evangelho, para ninguém. Eu passei a vida só olhando para mim, para as minhas coisas, e eu não mudei, não ajudei nada nessa geração, nas pessoas à minha volta, na minha família, na minha vizinhança. Esse é um tipo de medo que me consome. Esse medo de depois de morrer, chegar diante de Deus e estar com as mãos vazias. E simplesmente dizer que eu não fiz nada. Nem todo medo é ruim, mas esse alerta que esse medo em específico me traz é bom. Ele me motiva a fazer alguma coisa boa. Ele me motiva a tentar olhar para a vida de uma forma melhor, de querer fazer a diferença, de ser relevante para as pessoas à minha volta. O medo ele nos limita, mas tem alguns limites que ele impõe em nós que são bons. Por exemplo, você não tem coragem de sair querendo fazer tudo, qualquer coisa, de pegar uma moto, um carro, sei lá, acelerar o máximo que você puder numa pista, além de ser crime. Faça isso. Porque isso no final das contas é uma coragem tola, sabe? Uma coragem que você quer fazer qualquer coisa e arrisca a sua vida pra tudo. E o medo, ele põe esses limites bons, alguns limites bons pra gente. O problema é óbvio quando ele nos limita de tudo e esse medo nos domina, nos escraviza. O contrário do medo, obviamente, é a coragem. Mas esse medo ruim que só cresce, se torna poderoso e nos limita, nos para de fazer algumas coisas, não nos deixa dar o próximo passo, nos segura, ele tem crescido porque a nossa coragem, obviamente, ela tem diminuído. Ou simplesmente nos falta coragem. Então você, tenta analisar a sua fonte de coragem. Se você nunca parou para pensar nisso, pensa agora. Da onde vem a sua fonte de coragem? Tem um texto na Bíblia que provavelmente você já leu em algum lugar, já viu em algum lugar, ou na igreja, se você já foi, você já ouviu isso. Mas é um texto quando Josué vai tomar a liderança do povo de Israel. E Deus fala com ele, tem uma conversa com ele. E Deus fala assim, Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por muito tempo eu li esse texto aqui tentando analisar se era para mim também. Se esse texto aqui não era especificamente só para Josué. Porque eu achava que esse texto aqui cabia muito apenas para Josué e era muito sobre ele. Mas no final das contas, esse texto aqui também é muito sobre Deus. Porque quando Deus fala para ele ser forte e corajoso, não é porque ele é muito bom, não é porque ele tem as melhores estratégias, é porque Deus está mandando.
E se a pergunta é, não fui eu que lhe ordenei? Isso é maravilhoso de ouvir, porque não há ninguém no mundo que possa nos dar a segurança que Deus dá. Então, se a minha fonte de coragem é Deus, eu caminho, eu faço o que eu tenho que fazer, eu ajo e o medo não me segura, porque Ele é a minha fonte. Esse texto aqui, obviamente, fala do medo de Josué. E a gente também compara esse texto com as nossas vidas por causa dos nossos medos. E o interessante nesse texto é saber que se Deus está direcionando, se Deus está à frente, não há por que temer. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso basta. Quando o medo vir, lembre-se desse Deus, que é para onde nós vamos andar, o que nós vamos fazer, os lugares para os quais nós vamos nos direcionar, a nossa vida, e quando o medo querer nos paralisar de algo bom, como uma entrevista de emprego, ou quando você for tirar sua carteira de habilitação, ou um vestibular, que talvez você já perdeu 1 ou 2 vezes, ou de simplesmente fazer alguma coisa nova, ou um curso, um intercâmbio, eu não sei, 1 milhão de coisas. E quando isso tentar te parar, você sabe que isso vai ser alguma coisa que vai progredir na sua vida, que vai te fazer crescer e esse medo vir sobre você. Então, se sua base de vida, se sua coragem, tudo que você planeja está em Deus, não há para que temer. Quando o medo vier, fale com Deus. Quando o medo querer te travar, peça ajuda a Ele, peça direcionamento. Acho que no final das contas todo mundo tem esse medo físico do prédio, de olhar para baixo, e esse medo da vida também, de ser irrelevante ou coisa do tipo. E esse medo ruim, esse medo que nos trava, que quando ele vier, nós vamos lembrar do bom pastor. Porque quando o bom pastor está do nosso lado, não há por que temer o lobo. Que esse medo não te trave, porque não há temor se nós estamos com Deus. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Então, se você curtiu esse vídeo, curta ele, por favor, ajuda bastante. Compartilha com alguém que você lembrou ou nas suas redes sociais. Se inscreve no canal e ative o sininho, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida. Valeu!